O impacto do caso Master sobre o Supremo escalou nesta quarta-feira com a entrega ao presidente Edson Fachin de um relatório da Polícia Federal com dados do celular do dono do banco, Daniel Vorcaro. No material, há menções ao ministro Dias Toffoli, relator dessa investigação. O relatório ainda não veio a público, mas a reação de Toffoli não deixa dúvidas sobre o conteúdo. Em nota, ele disse que a PF não tem legitimidade para pedir que ele seja declarado suspeito no caso e que o documento apresentado a Fachin contém apenas ilações. Você vai ver também, em operação que investiga as conexões do Master com o Rio Previdência, suspeito joga pela janela mala com mais de R$400 mil. Comigo no estúdio, o Bruno Caraz examina esses fundos de previdência que amargam sérios prejuízos porque investiram em papéis do Master. Tem entrevista com Felipe Nunes, da Quest, sobre a avaliação de Lula andando de lado e Flávio Bolsonaro se consolidando no segundo lugar da disputa pela presidência. As propostas na mesa do governo para desafogar a exportação de carne diante da pesada sobretaxa imposta pela China. E à noite no Brasileirão, num dia cheio de gols, mas também cheio de empates. Tudo isso e mais agora no JG. Começamos com a temperatura alta em Brasília esta noite por causa do relatório entregue pela Polícia Federal ao presidente do Supremo, dando conta de menções a Dias Toffoli no celular do dono do Banco Master. Em nota, o ministro disse que a PF não tem legitimidade para pedir a suspeição dele no caso. A Heloísa Torres entra agora ao vivo com as informações. Boa noite, Elo. Oi, Renata. Boa noite para você também e para todos. O relatório entregue pelo diretor da Polícia Federal ao presidente do Supremo é sobre os dados dos celulares apreendidos na Operação Compliance Zero, entre eles o do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Nos arquivos foram encontradas menções ao ministro Dias Toffoli, que é relator do caso no Supremo. 5 celulares de Vorcaro foram apreendidos na segunda fase da operação no mês passado. Em novembro, o Master foi liquidado pelo Banco Central e o inquérito que tinha sido aberto na Justiça Comum foi para o STF porque havia uma citação a um deputado. Bem, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, encaminhou o relatório da PF ao ministro Dias Toffoli. E agora à noite, Toffoli divulgou uma nota. O gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte no processo nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Ao longo das investigações, a PF questionou determinações de Toffoli, entre elas a de que o material apreendido ficasse lacrado numa sala do STF, o que não é praxe. Aí depois o ministro mudou de ideia e o material foi para a PGR. E o próprio Toffoli escolheu os peritos da PF que participariam da análise. Ele chegou também a acusar a Polícia Federal de atrasos no cumprimento de mandados. E Toffoli ainda determinou que depoimentos fossem feitos no Supremo e não na sede da PF. Bom, e em nota, os advogados de Daniel Vorcaro manifestaram preocupação com o vazamento seletivo de informações por prejudicar o pleno exercício do direito de defesa e reafirmaram a confiança nas instituições e no regular funcionamento da Justiça. Renata? Um outro ponto de atrito no caso Master é entre o Banco Central e o Tribunal de Contas da União. E nisso houve um outro capítulo hoje, por iniciativa, mais uma vez, do ministro Jonathan de Jesus. Pois é, Renata, o ministro restringiu o acesso do Banco Central aos documentos do processo que analisa a condução do BC na liquidação do Banco Master de Daniel Vorcaro. E pegou bem mal essa medida do ministro do TCU. Associações e federações de bancos consideraram preocupante a decisão, que na prática, com essa decisão de hoje, só o ministro pode autorizar o acesso ao processo e só para servidores indicados por ele. A participação do TCU nesse caso foi vista como incomum desde o início.
Ontem mesmo a gente falou disso aqui no JG, que em dezembro o ministro Jonathan de Jesus determinou uma inspeção no Banco Central. O Banco Central recorreu e foi preciso um acordo. Essa inspeção já foi concluída e agora precisa passar pelo plenário do Tribunal de Contas. Vamos ver agora mais detalhes do que limitou o acesso do Banco Central. O TCU só divulgou a nota depois que a mudança veio a público, primeiro pelo jornal Valor Econômico. A nota diz que o processo que trata de fiscalização no Banco Central relacionada ao Banco Master teve sua classificação alterada de sigiloso para sigiloso com exigência de autorização específica de leitura, com o objetivo de evitar vazamentos, e que o Banco Central terá acesso a todas as peças processuais sempre que necessário. No fim do dia, 3 entidades do sistema financeiro, também em nota, consideraram preocupante a decisão. Afirmaram que, ainda que o sigilo processual possa ser necessário em determinadas circunstâncias, carece de justificativa técnica clara e transparente a restrição imposta ao Banco Central, especialmente para o exercício do contraditório e de sua ampla defesa. Disseram também que trata-se de um processo de relevância crítica com potenciais impactos sobre a estabilidade do sistema financeiro e sobre a confiança nos mecanismos de supervisão e controle, e que reforçam a necessidade de transparência em todos os seus aspectos, preservando as responsabilidades de cada órgão. Bem, o TCU também informou que a mudança no status de sigilo não é inédita. Nós perguntamos em quais outros processos a medida foi adotada e o tribunal ficou de nos enviar a resposta posteriormente. O TCU falou também que o Banco Central foi comunicado antes. O BC disse apenas que não comenta processos junto a órgãos de controle. Renata? Muito obrigada, Elo. Bom descanso.